Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez nesse canal. Hoje eu quero bater um papo com você sobre, sobre esse livro aqui. O nome do livro é As Cinco Feridas Emocionais. Lise Borbal, sei lá, não sei pronunciar o sobrenome dela não. Como superar os sentimentos que impedem a sua felicidade. Ela começa nesse capítulo primeiro aqui falando sobre a criação das feridas e das máscaras. Eu vou ler aqui com você, vou ler para você alguns trechos aqui, porque foram trechos assim que me, me despertaram para coisas. E eu acredito que esse tipo de conteúdo aqui, ele traz para você pensamentos, identificações, percepções. Percepções do que você sente, percepções do que você vive, da onde que você desenvolveu crenças, da onde que você desenvolveu determinados comportamentos e pensamentos. E quando você começa a entender isso, é onde você tem a possibilidade de virar chaves dentro de você, virar chave no seu interior. Ela começa nesse capítulo primeiro dizendo sobre a criação das feridas e das máscaras. Ou seja, no livro ela fala sobre exatamente cinco feridas. Ela fala sobre a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação e a traição. Rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Então, calma aí, são cinco mesmo, né? Rejeição, abandono, humilhação, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Isso. São cinco. Aí ela vai contextualizando para mostrar como que essas feridas elas são criadas, ou seja, como que elas são plantadas, como que elas começam. Você vai ter percepções na sua vida diante do que você está vivendo. Você vai perceber, caramba, então isso que acontece comigo começou aqui. Ela diz assim, ó, quando uma criança nasce, ela sabe que a razão de estar encarnando é ser ela mesma. Sua alma escolhe precisamente a família e o ambiente em que vai nascer. Ela traz, se eu não me engano, essa autora, ela é espírita. E aqui eu não estou aqui pensando no espiritismo não, tá? Até porque eu respeito a religião das pessoas, mas eu sou católico e gosto muito de deixar isso claro, mas quero conversar com pessoas. Eu não estou aqui conversando com religião, estou conversando com pessoas. Então, ela fala assim, ó, sua alma escolhe precisamente a família e o ambiente em que vai nascer. Todos nós temos a mesma missão neste planeta, viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Esses pontos aqui que ela salienta, existem pontos de conexão com os nossos pensamentos. Ela diz: todos nós, eu, você, temos a mesma missão neste planeta, que é o quê? Viver as experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. O que às vezes trava você? Você não se ama pelas experiências que você viveu. Você não aceita as experiências que você viveu. E quando você não se ama e não se aceita diante dessas experiências, existe uma luta no seu interior. Existe uma briga onde você sabe que aquilo existe, ou melhor, você às vezes nem sabe, mas aquilo existe e você não consegue se amar. Você não consegue, através dessas realidades, aceitá-las e se amar. Aí ela continua assim:
Se uma experiência é vivida na não aceitação, ou seja, em meio a julgamento, julgamento, culpa, medo, remorso ou algo assim, a pessoa atrai para si, de modo constante, circunstâncias e indivíduos que a fazem reviver essa experiência. Dentro do processo de atendimento terapêutico existe o que nós chamamos de espelhamento. Às vezes, se você viveu uma vida de culpa por muito tempo, você é como que se parece que você se conecta com pessoas que também viveram processos de culpa por muito tempo, processos de julgamento por muito tempo, processos de medo por muito tempo, processo de remorso. É como se você fosse sendo atraído por isso. Isso para você, quando você vê uma pessoa que ela carrega culpa, que ela carrega remorso, que ela carrega medo, julgamento, é como se você se reconhecesse naquelas pessoas. E aí, é o que ela diz. Você traz essas pessoas para si. Por quê? Porque isso é a sua zona de conforto. Isso é o que você experimentou ao longo de muito tempo. Então, você reconhece aquilo porque é aquilo que você sabe, é aquilo que você viveu, é aquilo que você conhece. E o fato de você conhecer, você chega mais perto. Se for algo contrário ao que você já conhece, vai gerar para você um sair da zona de conforto. E quando gera esse sair da zona de conforto, você se espanta, porque está tirando você daquele comodismo. Aí você atrai essas pessoas, você só quer conviver com pessoas assim. Para quê? Para você reviver a sua experiência. E isso aqui, em muitos momentos, é, não é tão perceptível, não está tão consciente. Não está tão consciente assim, não digo nem só consciente, mas não está tão claro para você. A falta de clareza de viver as coisas, quando você não tem clareza naquilo que você vive, você vai procurar o que é confortável para você. Alguns não apenas vivenciam o mesmo tipo de acontecimento várias vezes ao longo da vida, como podem, é, ou, calma aí, desculpa. Alguns não apenas vivenciam o mesmo tipo de acontecimento várias vezes ao longo da vida, mas podem, ela usa o termo reencarnar uma ou mais vezes a fim de aceitá-lo completamente. Eu entendia isso aqui não como. Entenda, entenda que eu quero que isso fique muito claro aqui. Essa questão de. É, eu não acredito em reencarnação. Eu não acredito. Acredito que a gente tem uma vida só. O que eu acredito? Que quando isso aqui vem à tona e você vive isso de novo, quando eu entendo essa palavra que ela traz reencarnação, para mim é trazer para a carne de novo. Você viveu uma experiência e você é, vai vivendo aquilo de novo, vai vivendo aquilo de novo. Por quê? Porque aquilo não, quando não foi curado, a ferida quando não foi curada, a tendência é você ir buscando viver aquilo na carne de novo, trazer para a carne de novo. E isso você faz em vida, com essa vida que você tem. E às vezes você não consegue entender por que você procura tanto uma situação só. Tem pessoas que se relacionam amorosamente, ou seja, têm dificuldade de procurar um relacionamento. Quando vão procurar um relacionamento, encontram pessoas que, caraca, só destroem a vida, meu Deus do céu. É como se você estivesse trazendo para sua carne de novo aquelas coisas que te feriram. E aí o que acontece? Aumenta a ferida. Eu quero dizer para você,
Se você terminou um relacionamento há pouco tempo, não coloca outra pessoa aí. Agora. Não coloca. Começa a olhar para esse leque do que aconteceu com você e, e se encontre nisso para curar as feridas que foram abertas. Como que a gente nota quando uma pessoa está ferida emocionalmente e afetivamente? Ela termina um relacionamento, ela já quer colocar outra pessoa no lugar, que ela não pode ficar sozinha. E coloca outra pessoa no lugar, e essa outra pessoa, ela vem triplicando as feridas, ela vem aumentando as feridas. Isso não está ligado ao outro, está ligado a você. Está ligado a você. Ela continua. Aceitar uma experiência não significa concordar com ela. Eu achei essa frase fantástica. Aceitar uma experiência não significa concordar com ela. Você vai aceitar as feridas que fizeram em você, mas você não precisa concordar. E quando você não concorda, você se revolta com isso, o que você faz? Você vai desbravar para curar essas feridas. Você vai desbravar para se fortalecer. Você vai treinar em cima dessas feridas. Você vai trabalhar o seu interior. Trabalhar essas feridas, para que você, ao não concordar com elas, você aceite. Saiba que ela existe, mas você não vai parar nelas. Trata-se, na verdade, de nos conceder o direito de experimentar e aprender. Devemos, sobretudo, aprender a reconhecer o que nos é benéfico e o que não é. A gente aprende isso. Aprender o que é benéfico, aprender o que faz bem a você. Tá no relacionamento, tá no trabalho, tá na família, tá no casamento, tá na relação de amizade. Falaram alguma coisa para você, caramba, isso não me causou, não me fez bem. Se manifeste para que essa ferida não aumente. Às vezes você fica quieto ou fica quieta. A pessoa te agride, a pessoa fala um negócio, você fica quieto. Não, não fique quieto, não fique quieta. Se não estiver fazendo bem a você, reconheceu, caraca, isso não está me fazendo bem, não fique quieto. Não aceite. O único meio de conseguir isso é tornando-se consciente dos efeitos de tal experiência. Tal experiência. Quais são os efeitos das experiências que você tem vivido? Às vezes você está vivendo uma experiência, por exemplo, dentro de um relacionamento, onde você começa a namorar. Começou a namorar, começou a relacionar. A pessoa já começa a mentir para você. A pessoa já começa a trazer indicativos que não é a pessoa que você quer se casar. Que você quer passar o resto da vida com aquela pessoa. Ela já está mostrando para você sinais. Aí, se você está ferido ou ferida emocionalmente, você não está consciente dos efeitos que aquilo pode gerar. E você, ao invés de cortar uma pela raiz, você vai, não, eu acho que vai dar. Não, eu acho que a pessoa vai melhorar. Não, quantas pessoas hoje estão casadas e depois que se casam, passam 10, 15, 20 anos. Ai, meu Deus. Eu vi isso lá no namoro e não fiz nada. Eu conheço uma pessoa, conversei com ela há pouco tempo, ela falou assim pra mim, tudo que eu vejo no meu marido hoje, eu, eu vi no tempo de namoro. Ela falou, e ela, pra concluir, ela ainda chegou pra mim e falou assim, inclusive, há pouco tempo eu conversei com o pai dele tinha mensagens no WhatsApp guardadas de áudios que eu mandava para ele, dos conflitos que eu tinha no início do casamento. Há 12 ou 13 anos de casado. E esses problemas, eles acontecem ainda hoje no casamento dela. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que você está identificando que são essas experiências que está causando mal a você. Se você está no início do relacionamento, mete o pé. Mete o pé. Tempo de namoro, tempo de noivado, tempo de desmanchar. Mete o pé. Mete o pé. Sem dó nem piedade. Ah, mas eu vou ficar sozinho.
Fique sozinho, fique sozinha. Vai ser muito melhor. Sabe por quê? Porque você já está percebendo. Eu estou falando aqui para aqueles que percebem. Percebem. Não espera o caldo engrossar. Não espera a planta criar raiz forte. Porque depois que cria raízes, você fica com medo de sair, não sabe como sair, o que eu vou fazer agora. Aí você já está completamente envolvido ou envolvida, amarrado e amarrado naquela emoção, naquela coisa. Por que muitos relacionamentos hoje as pessoas terminam em morte, terminam em tanta coisa? Por quê? Porque às vezes identificam as coisas, mas por conta de feridas emocionais, a pessoa continua. O único meio de conseguir isso é tornando-nos conscientes dos efeitos de tal experiência. É perceber os efeitos das suas experiências com as pessoas, se está sendo benéfico ou não, o que está gerando em você e se é para você continuar ou não. Isso aí diz de decisão, você vai precisar tomar decisões. Tudo o que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, e até mesmo o que pensamos e sentimos, acarreta consequências. Olha que frase linda. Tudo não é um pedaço, não é um pouquinho. Tudo o que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, e até mesmo o que pensamos e sentimos, acarreta consequências. Pô, olha só. Se você tá para decidir alguma coisa, se você decidir ou não decidir, vai ter consequência. Se você está pensando em fazer alguma coisa, se você faz ou não, vai ter consequência. Tudo que você precisa falar com alguém em um determinado momento, talvez coisas que você engoliu ao longo de uma vida e não falou, vai estar tendo consequências. O que você fala ou não vai ter consequências. Até o que você pensa e sente. O que você pensa, o que você sente, acarreta consequências. Por quê? Porque você vai alimentando aquilo, tem um bichinho aqui. Tudo isso vai ter consequências. Então, o que você prefere? O que você prefere? Ficar onde você está? Se você está identificando que não está bom, você prefere ficar aí. Aí é como se fosse um masoquismo, né? A pessoa vai continuar escolhendo o sofrimento. Então, e isso só você pode dar um rumo diferente, só você pode. Quando uma pessoa se dá conta das consequências danosas provocadas por determinada experiência, ela deve, em vez de se recriminar ou querer mal ao seu semelhante, aprender a aceitar ter escolhido, ainda que irracionalmente, inconscientemente, viver aquilo e perceber que não era algo bom para si. Olha só, olha só. Em vez de se recriminar ou querer mal ao outro, ao semelhante, aprender a aceitar. Aprender a aceitar que foi você que escolheu. Foi você que fez uma escolha ruim. E isso está tudo bem. Não foi bom para você, ou não está sendo bom para você. Está tudo bem. Aceita isso. Aceita e começa a buscar recursos interiores para que você consiga fazer coisas diferentes e melhores para talvez você sair de uma situação que para você está complicada. É assim que vivemos uma experiência na aceitação. Mas é preciso salientar que mesmo quando você diz não quero mais viver isso, tudo pode voltar a acontecer. Eu já tive possibilidades de dar palestra em casa de recuperação. E nas casas de recuperação, é, tudo lá, os caras estão muito inflamados, tanto os homens quanto as mulheres. E a pessoa ali, ela grita, né? Às vezes os caras falam, por hoje não, por hoje não. Por hoje eu não vou mais. Ou por hoje sim. Há uma vida sóbria. É o que
Eu trago esse exemplo para você entender que ela fala assim: é preciso salientar que mesmo quando você diz não quero mais viver isso, tudo pode voltar a acontecer. Tudo pode voltar a repetir. Mas tudo pode voltar a repetir, eu queria dizer isso para você, quando você não trata da raiz daquela situação. Se você não trata da raiz, se você não vai na raiz, procurar se entender para você triunfar, procurar se entender para saber a origem daquilo. Na drogadição, quando o cara está saindo do processo de drogadição, ele tem que sair de tudo. Sair de tudo, 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 tudo. Amizade, para que ele vá se desvinculando. E isso vai demandar tempo. Agora, pensando no processo afetivo e emocional de contato com outra pessoa, você quer sair daquele negócio, daquele relacionamento, daquela coisa que te fere. Mas você só fala da boca para fora, não quero mais viver isso, eu não aceito. Você só fala no calor da situação, no calor do machucado, no calor da dor da alma. Mas se você não sair desse calor da dor e tomar a decisão fora do calor da dor, você vai voltar a fazer a mesma coisa. Você vai voltar a se encontrar com aquela pessoa. Você vai voltar a procurar pessoas que te lembrem daquelas situações. E aí, você não vai resolver, porque você não foi na raiz. Dê-se o direito de repetir várias vezes o mesmo erro ou de reviver um fato desagradável antes de conseguir reunir a vontade e a coragem necessárias para se transformar. Aqui ela traz uma ideia de que você precisa dar-se o direito. Beleza. Mas eu queria trazer um ponto aqui importante nesse contexto. Você, você vai repetir situações, você vai se dar o direito de aceitar que ainda tem a ferida. Porque se você revive, é porque ainda existe fragmentos da ferida. Aí você tem que aceitar. Por quê? Por que que eu entendo aqui que você precisa se dar o direito de calma, calma. Ainda o processo ainda está sendo vivido. Aí sim, calma, calma. O caramba, dei mole de novo naquilo. Mas estou vivendo o processo. Mas estou me desenvolvendo. Mas estou melhorando. Ainda não curou totalmente. Aí é mais atenção. Aí é mais empenho. Aí é mais esforço. Você não precisa desistir por causa disso. Você precisa se empenhar mais. Você precisa continuar no processo. É isso aqui. Para que você não fique brigando consigo mesmo. Vou me dar o direito. Caramba, eu ainda não melhorei. Ainda não, mas não morri ainda. Ainda tem possibilidade de continuar lutando. Aí sim, aí você precisa se dar o direito de, pô, beleza, vai repetir. Repetiu, beleza. Continua, continua. É desagradável? É. É ruim? É, porque você anda, progride, progride, progride. É como se você estivesse subindo, subindo, subindo ali a montanha, subindo, 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 subindo. Daqui a pouco você vai, puf, cai, volta lá pro topo, pro pé da montanha. Você está quase chegando no topo, no topo, no topo, pé da montanha. Volta, se esforça, continua. É um processo que você passou 15, 20 anos, você passou 5, 10 anos com uma situação, vivenciando, vivenciando. Agora, poxa, não vai ser um ano, dois que você vai resolver logo tudo. Mas continua, 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 continua. Muito maneiro isso aqui. Dê-se o direito de repetir. Porque ela diz assim, antes de conseguir reunir a vontade e a coragem necessária para transformar. Das vezes que você revisita essas situações, ou de novo você vive, é aí que você vai desenvolvendo a virtude, essas virtudes. Ela fala sobre a vontade e a virtude da coragem. Tem coisa que vai acontecer de novo para que você crie coragem, crie musculatura, força emocional. E aí você vai começar a dizer assim, agora chega. O dia que você começar a dizer,
basta, chega, já era. O negócio enraizou na tua cabeça. Então vamos seguir. Por que não compreendemos as coisas logo de cara? Por causa do nosso ego, que é alimentado pelas nossas crenças. O nosso ego, nosso interior, nosso estômago, aquilo que está aqui dentro de nós, ele é alimentado pelas nossas crenças. Às vezes, você não descobre de cara por quê, por causa das suas crenças. Aí, isso aqui é tão importante dizer para você. O fato de você vivenciar uma situação negativa ou positiva por muito tempo, aquilo ali desenvolve uma crença em você. E às vezes é essa crença que você tem que não te deixa sair do ponto que você está. É essa crença. É você acreditar que aquilo ali é o melhor. Você acredita. Às vezes você sai um pouquinho, não, vou voltar. Sai um pouquinho, não, vou voltar. Porque você tem aquilo como crença. Aí ela diz assim, todos nós cultivamos inúmeras crenças que nos impedem de ser o que queremos ser. Quando essas crenças ou maneiras de pensar nos prejudicam, tentamos ocultá-las, ou seja, escondemos. Está nos prejudicando, a gente vai escondendo. E as ocultamos tanto que chegamos a acreditar que elas não existem mais. Ficar quites com elas exige então que encarnemos várias vezes. Somente quando nossos corpos mental, emocional e físico estiverem em sintonia com o nosso Deus, com a nossa, ela usa o termo Deus interior, ou seja, com o nosso interior, com plenitude do nosso interior, é que nossa alma será totalmente feliz. Ou seja, olha só, somente quando nossos corpos mental, emocional e físico, e eu acrescento aqui espiritual, estiverem em sintonia, é tão interessante porque as coisas vão se conectando quando a sua mente, o seu emocional, o seu físico estão conectados com o seu espiritual. É que nossa alma será totalmente feliz. Ou seja, a alma é espiritual. Desculpa, a alma ela é espiritual. A mente e o emocional também estão dentro das realidades espirituais. O físico é o teu corpo. Então, é preciso esse alinhamento. Eu falo para você sobre espiritualidade aqui, porque quando você se alinha o corpo, a mente, a emoção, o espiritual, quando isso está ligado, aí você se torna plenamente feliz. Aí você consegue dizer não para as realidades que não são mais compatíveis com a vida que você quer levar. Você acordou, você despertou, você é outra pessoa. Chegar nesse nível aqui, onde há um alinhamento das realidades mentais, emocionais, físicas e espirituais, já era. Você vai ser totalmente feliz. Tudo que é vivido na não aceitação se acumula no nível da alma. Olha, tudo que você não aceita, ai não, sei que, ai não, aquela coisa tensa, vai acumulando. Está sendo, desculpa, antes, está sendo, ela diz assim, está sendo imortal, retorna incessantemente com grande bagagem acumulada em sua memória. Antes de nascer, decidimos o que queremos saudar durante a próxima, a, antes de nascer, decidimos, não, mas tem coisa que não concordo não, mas essa decisão e tudo o que acumulamos no passado não são gravados em nossa memória consciente. É apenas ao longo da nossa existência que nos tornamos gradualmente conscientes do nosso plano de vida e do que devemos pagar. Aqui ela fala sobre essa questão do espiritismo que não bate muito com o que eu acredito, não. Tem muita coisa aqui que eu acho que é muito pertinente, por isso que eu estou lendo aqui com você. Mas essa questão de encarnação, eu não comungo dessa ideia, não, tá? Não é o que eu comungo, não. Mas muita coisa aqui dá pra gente aproveitar.
Por isso que eu estou trazendo para você aqui, porque existem realidades que são feridas emocionais que a gente precisa entender da onde essas feridas são criadas. Às vezes são criadas mesmo, são criadas em realidades vivenciais, que a gente vivencia com outras pessoas. E é preciso ir nas raízes para que a gente consiga desenvolver. Eu li isso aqui para você, esse trecho, mas quando a gente vai discorrendo pelas feridas emocionais, talvez seja aí uma indicação de livro para você, né, se você tem vontade de entender sobre essas feridas emocionais e, e que pode impactar e trazer benefícios para você se perceber e vivenciar os processos com aceitação, aceitando. Tem coisas que você vai precisar aceitar. Existe, é real, é concreto. Você experimentou isso com alguém e hoje essa ferida está aí. Você vai precisar aceitar e tocar a vida e, e se desenvolver a partir dessas realidades e perceber que você não escolheu isso, essas coisas vêm caindo, vêm aparecendo na sua vida e hoje você está tendo a oportunidade de buscar clareza, de buscar racionalmente penetrar essas realidades para que você consiga sair de cada uma delas. Foi uma leitura que eu fiz para você, uma coisa de coisas que achei interessante. Tem coisas que eu vou deixar claro que eu não comungo dessa realidade de encarnação, mas respeito você que aceita isso. Vive aí o teu processo e a gente vai trocando aqui para a gente poder crescer juntos. O vídeo ficou um pouco longo, mas foram muitas coisas que a gente precisou abordar para podermos crescer. Um grande abraço para você, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Quero deixar muito claro para você, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar aí o seu like, isso faz parte da plataforma. E eu tenho certeza que esse ano de 2026 nós vamos estar juntos aí crescendo, progredindo, tanto emocionalmente, fisicamente, psiquicamente, espiritualmente. Eu, eu quero trazer conteúdos aqui que possam ser nutritivos para a sua vida, para o seu coração, para que você possa deslanchar e se tornar cada vez mais uma pessoa triunfante, uma pessoa que, que vive o melhor da vida. Valeu, um abraço com Deus, até mais, tchau, tchau.